dia a todos, os participantes que nos prestigiam nessa manhã aqui do Enquad 2020. O meu nome é Walter Faria e eu sou coordenador do Grupo de Excelência em Governança Corporativa do CRA aqui de São Paulo. Nosso grupo, que conta com o trabalho voluntário de mais 12 colegas valorosos, valorosos administradores, ele foi criado em 2006 e tem a missão de compartilhar os princípios, os valores e a aplicabilidade prática dos conceitos formadores da governança corporativa para os administradores de empresas e demais organizações públicas e privadas. Conosco hoje nós temos um dos maiores especialistas nesse assunto e um dos pioneiros em difundir e aplicar as práticas de governança corporativa em companhias brasileiras e internacionais. Já agradecendo publicamente a aceitação ao nosso convite, o que nos honra por demais, eu quero fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, o administrador Herbert Steinberg. Herbert é administrador de empresas, com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e obtém também certificação pelo Independent Board Member of Directors Consortium, que envolve 3 importantes universidades, as universidades de Chicago, Stanford e Wharton. Herbert também tem uma experiência de mais de 21 anos atuando como executivo em grandes corporações como o Santander, o Citibank e o McDonald's, e também mais 23 anos atuando como empresário e consultor em atividades onde conduziu vários processos de reestruturação, turnaround, fusões e aquisições e muitos outros importantes projetos onde a estruturação da governança corporativa se torna decisiva para a criação de valor, inclusive atuando como coach e counselor de CEOs e de executivos do chamado C-Level, que envolve conselho de administração e todo o aspecto das diretorias executivas. Atualmente, Herbert participa também de conselho de administração como Vice Chairman, 2 organizações importantes, Industrial Cataguases e Acer Educacional, e participa também do conselho de um importante grupo de mídia no exterior. Herbert também presidiu por 15 anos o Comitê Estratégico de Governança Corporativa da Câmara Americana aqui em São Paulo, e também atua como professor convidado em escolas de negócios como a Business School de São Paulo, a Fundação Dom Cabral, FIA, e a Fundação Getúlio Vargas. E leciona também na Nova School of Business and Economics de Portugal, em Lisboa. E, por fim, Herbert também é articulista e autor de 8 livros, entre os quais a dimensão humana da governança corporativa, que é o tema da nossa palestra de hoje. Também tem outra publicação, Governança Corporativa, Conselhos que Perpetuam Empresas e Família Empresária. E também foi articulista de diversos capítulos em outras obras e de várias edições de estudos especiais, especialmente empresas familiares. Sem mais, eu gostaria de passar a palavra para o Herbert, agradecendo novamente o seu valioso tempo nessa manhã e por compartilhar conhecimentos preciosos com a nossa audiência. Obrigado. Por favor, Herbert. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Às vezes, quando a gente se inscreve numa palestra com um título pomposo, como a dimensão humana da governança comparativa, a gente faz fantasias a respeito. Ele vai falar do lado meigo, do lado, enfim, mais comum das conexões cognitivas que a gente faz quando pensa no humano. As pessoas veem as coisas diferentes, mas tende a comoditizar aquilo que é comum no mercado, falar das relações de pessoas. Eu espero que vocês não saiam deprimidos daqui hoje, nesses breves 50 minutos, não é a minha intenção, mas eu quero chamar a atenção de vocês para prestar atenção, observar. Tudo que a gente faz na vida, especialmente ligado ao nosso trabalho, tem uma relação por trás. Uma relação de confiança, uma relação de percepção, uma relação de expectativa em relação ao outro. Seja quando somos funcionários, estudantes, clientes, fornecedores de alguém ou de alguma empresa, executivos dessas empresas ou donos das empresas. E eu explico daqui a pouco sobre isso.
guarda na memória que existem relações e tudo que se faz na vida não existe o B2B, o B2C, o C2C. Isso é uma invenção nossa. Por trás dessas relações, sempre tem a confiança em alguém por pedir um serviço, pedir um produto, uma confiança que vem da outra pessoa. Mas, professor, não, existem as relações jurídicas, de um business a outro business. Mas eu nunca vi um business e outro business não estar representados por pessoas. Ou seja, as instituições são representadas por pessoas. Tudo que a gente faz é uma relação de pessoas. E eu estou falando isso no âmbito da governança. A governança tende ou ela regula elementos dessa relação. E regula, se autorregulando. Não existe um selo, não existe uma norma que te obriga, ou uma lei que te obriga a fazer isto ou aquilo. Mas a busca de ser confiável aos olhos de estranhos é que você deve adotar voluntariamente, você, empresa, você, executivo, você, sociedade, deve voluntariamente adotar determinadas práticas para passar confiança àquele que te compra uma ação sua, aquele que investe ou te empresta dinheiro, aquele que transaciona, seja como cliente, seja como fornecedor com você. Isso determina graus de risco, isso determina graus de confiança em botar o seu dinheiro num negócio, numa empresa, numa relação. Os fundos de investimento se reúnem todos os anos através de uma organização que não é regulatória, ela é uma instituição de ensino, praticamente, de discussão sobre temas que possam nortear a vida dessas instituições financeiras, a maioria delas de investimentos, que é o ICGN, International Corporate Governance Network. Este ICGN, tem no Brasil a sua contraparte, que é o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, da qual todos os protagonistas, bancos de investimento, empresas abertas na Bolsa, conselheiros, se filiam para discutir e aprender sobre o tema mais profundamente. Mas qual é o ponto aqui? Como nós somos humanos, nós temos que, primeiro, identificar o que cria ruído nesse processo, sem o qual a gente não vai conseguir ter acesso ao dinheiro. E se tiver, não será no preço adequado, no prazo adequado. A governança, quanto mais você demonstra, mais você fica numa situação voluntária, você demonstra voluntariamente, mas você fica numa posição, numa situação de receber capital ou receber atenção de relações comerciais, mercantis, de sociedade, de M&A, ou seja, de fusões, aquisições, você fica apto a participar desse jogo. Para vocês terem uma ideia, existem estudos acadêmicos nos Estados Unidos, na Europa, até na América Latina, no Chile, que demonstram que as empresas que apresentam governança costumam, no tempo, valer mais. Isso não é conversa. Ou seja, está comprovado cientificamente, com dados, de que empresas que assumem uma postura de governança nos seus principais itens acabam sendo apreciadas em termos de preço, valem mais na bolsa onde estão listadas. Bancos, de uma forma geral, para emprestar dinheiro, quando uma empresa adota a governança corporativa, também acabam facilitando os seus empréstimos. Aqueles bancos que participam do capital das empresas, investindo nos negócios das empresas, é diferente de emprestar, ele vai ser sócio da sua empresa. Eles dão
mais dinheiro, inclusive isso serve tanto para o investimento, que ele participa dentro da empresa como sócio, como fora dela. Eles dão mais dinheiro, mais prazo e menos taxa na razão direta que você demonstre governança. Muito bem. Posto isto, é importante vocês terem no radar, me perdoe se eu estou sendo simplista para aqueles que já conhecem o assunto. Você vai criar uma estrutura de controle conhecida, uma estrutura de controle que dá segurança sobre os números, que dá segurança sobre aquilo que você ouve e vê da companhia. Você cria as condições para essa empresa se perpetuar. Ela não é uma empresa que ela dura com alta performance durante um período e depois some, como tem N exemplos no mercado. E ela garante também que essa empresa está buscando performance acima da média. Ou seja, a perpetuação, a performance acima da média e seu controle. Lembre-se dessas três coisas. Governança vai buscar a perpetuação, a performance acima da média e o controle. Existem algumas dimensões que são bastante decorrentes desta imagem. A perpetuação significa que se busca fazer coisas não só pensando nos resultados de curto prazo, mas que ela continue existindo no mercado. Ou seja, para ela continuar existindo, ela tem que se reinventar o tempo todo, ela tem que se inovar o tempo todo, ela tem que se adaptar o tempo todo. Senão ela some, como a gente vê milhares de empresas. Acesso a capital. A governança dá acesso a capital, seja de sociedade, seja acesso a capital de empréstimo, para ela girar. As empresas quebram não pelos seus negócios, seus produtos, seus serviços, mas por caixa. O caixa manda. Ou seja, uma empresa só quebra se tiver apertada de caixa. Se não tiver caixa para dar conta dos seus investimentos, dos seus compromissos, de se reinventar o tempo todo e se adaptar ao que o mercado quer, ao que você pode encantar o seu cliente. A busca da melhor performance já não é mais uma questão de querer ganhar mais. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de ambição. É sobrevivência. Se você não performa melhor do que seus competidores, que seus inimigos, você some. Ou seja, é uma questão de sobrevivência você performar acima da média. A empresa também vai valer mais se você tiver governança. Ou seja, o tal do agregar valor não é só uma figura de linguagem, mas, de fato, governança pressupõe, a cada ano, a empresa vale mais. Não só graficamente ou na sua percepção, mas terá cada vez mais pessoas dispostas a investir na sua empresa. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que as empresas são o que as suas pessoas são. E separar o profissional do pessoal é uma fantasia. Eu vejo, e sou capaz de discutir 16 horas sobre isso, as pessoas se colocarem, não, eu profissionalmente sou assim, pessoalmente sou assado, não, eu profissionalmente sou muito sério, mas eu sou mais engraçado, mais solto, mais leve pessoalmente, como a pessoa fosse pessoa do horário da manhã, horário da tarde, e depois, do final do dia, ele se torna uma outra pessoa. E falo isso não apenas para me adaptar à palestra, mas falo isso porque é a base de tudo que dá problema no mundo, é a base de tudo que dá certo no mundo, é a base de tudo que não dá certo no mundo. São as pessoas. E explico. Os movimentos, as agendas, elas, consciente ou inconscientemente, são levadas para a empresa. Aquilo que você carrega consigo, e todas as suas circunstâncias. Não dá para você, vou dar um exemplo prático, não dá para você estar triste, estar endividado, estar se divorciando, estar sendo traído, estar sendo qualquer coisa. O time perdeu, o filho está doente,
e você passa na porta da empresa de manhã, como se lá houvesse um filtro em que você deixa todos os seus problemas, todas as suas alegrias, todas as suas circunstâncias, inclusive de crença religiosa, de sexualidade, ali na porta, e se torna uma outra pessoa dentro da companhia. À medida que você passa naquele filtro hipotético, você entra na companhia e vira uma outra coisa, alinhada supostamente comportamentos e posturas, modo de pensar e de decidir que a companhia te pediu. Não, você leva para dentro, todo mundo leva, consciente ou inconscientemente, as suas circunstâncias, as suas crenças, a sua sexualidade, os seus problemas, as questões de como você vê o mundo e o futuro e suas conexões com aquela empresa. Então, a empresa se torna uma somatória de energias e de agendas, consciente ou inconscientemente, que é um conjunto de comportamentos e sentimentos que vão junto todos os dias para a companhia seguir os processos que ela determina. As tais agendas ocultas estão presentes, não necessariamente escusas, mas eu vou dar um exemplo aqui que vai clarear bem, e aí eu vou fazer a conexão depois com governança, para vocês entenderem. A governança nasce da consciência, se fez por outra razão, mas ela, na minha opinião, nasce a partir deste entendimento. Eu, durante anos, participei de empresas mistas, públicas, empresas privadas, empresas de dono, nacionais, multinacionais de origem americana e espanhola. Eu tive o privilégio, quer seja como executivo, como consultor, de viver as organizações dos mais diversos setores, pelo trabalho que fazia, e ainda ser exposto a diferentes culturas de grupos de executivos. Mas haviam coisas que eram comuns, que são as pessoas e suas agendas, e especialmente as agendas ocultas. Eu entrava na sala, no começo da minha carreira, e estava vendo uma apresentação, sempre está alguém vendendo alguma coisa, justificando outra, mostrando um orçamento, e você olhava detidamente para o que estava acontecendo na sala, e ao final de um par de horas, algo era decidido. Só que eu, no início da minha carreira, não conseguia entender a conexão entre o que estava sendo decidido, o que estava sendo apresentado e quais eram as reais intenções daquilo, porque às vezes decidiam algo estúpido, rapidamente, e certamente eu achava que eu não entendia o que estava acontecendo. Estúpido para mim, porque pode ser que não fosse estúpido para todos que estavam aprovando. Às vezes, um projeto maravilhoso era derrubado no primeiro minuto do primeiro tempo, com justificativas pouco plausíveis, e eu também não entendia o que estava por trás. E isso, até por me julgar inexperiente no começo da carreira, pato novo não dá palpite, eu ficava quieto, eu ficava olhando, prestando atenção, mas quieto. Agora, brincando, em determinado momento, acho que eu me tornei médium e comecei a ver coisas, comecei a entender as coisas. Alguns anos depois, vários anos depois, eu via pessoas falando durante estas reuniões e identificava que o que elas falavam, a sua printer, na verdade, não batia com o que elas estavam pensando. Ou seja, a printer não batia com o sistema operacional. Qual o problema de alguém, durante uma apresentação de orçamento, pedindo um investimento para a sua área, alguém perguntar, mas essa ideia foi testada no mercado-alvo, piloto, para depois a gente comprovar realmente que isso funciona, espalhar para o mercado? Uma linguagem corporativa é totalmente aceitável e, portanto, uma pergunta pertinente de alguém interessado. Mas como me tornei médium, eu comecei a escutar vozes e ver coisas. Eu escutava algo por trás. É igual na época do gibi, eu sei que vocês são muito jovens, mas já existia um negócio chamado gibi,
no planeta Terra que substituía o lazer daqueles que são chamados hoje de vulneráveis, que estão acima de 60 anos. Eram uns caderninhos, uns comics, não é? Em que você lia aquelas histórias de super-heróis, ou de Tio Patinhas, ou lá da Disney, o Mickey, etc. Não interessa o que seja. Quando o cara estava falando, tinha uma espécie de uma bolinha aqui, e o cara estava escrito ali o que ele estava dizendo. Ou seja, o diálogo era você ver aquilo que estava escrito ali do lado que o personagem estava falando. E quando ele estava pensando, tinha uns pontinhos para indicar que era pensamento e não uma fala. Então, eu também, além de começar a ouvir vozes, comecei a enxergar nas salas de reunião que eu fazia parte das diversas empresas, aquelas caixinhas cheias e umas caixinhas com bolinhas, que diferenciava entre o que as pessoas falavam e o que estavam pensando. Então, aquela mesma pergunta sobre entrar no mercado-alvo, testar no mercado-alvo como laboratório, às vezes os pontinhos indicavam uma outra coisa. Indicavam um discurso mais ou menos assim: se eu aprovar esta verba de orçamento para investimento para esse cara vai aumentar seu poder. Este cara vai estar em melhores condições para a corrida da sucessão do nosso chefe. Eu vou dificultar a vida dele porque eu não tenho interesse nenhum que essa pessoa aprove o seu projeto. Conscientemente, a pessoa, então, faz a pergunta com linguagem corporativa, aceitável, para descarrilhar o cara que está na frente concorrendo com ele. Ou faz perguntas sobre coisas que ele já sabe, que tem a curiosidade menor, ou que tem ainda muita dúvida sobre os resultados. Ou seja, chama atenção para dúvidas, travestido de linguagem corporativa aceitável. Às vezes, uma bobagem era aprovada, uma ideia estúpida, como eu falei, era aprovada de forma imediata, porque havia interesse de apoio de alguém àquela ideia. Às vezes, a mais sórdida necessidade. Quantas vezes vi mocinhas vestidas de pretinho básico, posando de apresentar um projeto, e imediatamente o CEO, o dono, o presidente da empresa fazia discurso que, se tivesse uma ou duas daquela, ele não precisaria tanto incompetente em volta da mesa dele, num claro processo de sedução intelectual à menininha que estava na frente. Ou seja, muito duro ser médium, porque você começa a enxergar as coisas como elas são. Não, professor, o senhor está muito amargo, o senhor é muito negativo. Olha, eu fiz trabalhos de autoconhecimento a vida inteira e, pasmem, eu sou o cara sempre do copo meio cheio, nunca do meio vazio. Então, só para vocês qualificarem o que eu estou falando. Eu disse para vocês não ficarem deprimidos, eu nem comecei. O fato é que estas são agendas conscientes ou inconscientes que mexem na decisão, que são parciais na decisão, e que, portanto, o business vai melhor ou pior de acordo com as agendas. Lembra que as pessoas entraram de manhã, independente do seu grau hierárquico, independente das suas circunstâncias, entraram na empresa? Elas têm ambições, elas têm orgulho, elas têm virtudes e têm defeitos que entram junto na companhia. Elas têm que lutar pelo melhor da companhia, mas, às vezes, inconscientemente, os seus traços, o seu DNA comportamental está à frente daquilo que seria aceitável perante os outros. Muitas vezes, e aí eu chequei isso de forma profunda, essas decisões ou maneira de pensar é involuntária, é inconsciente. É como andar de bicicleta, o cara faz sem pensar, faz automaticamente. Mas saiba que tem pessoas, tem executivos, que são absolutamente conscientes do que estão fazendo na manipulação de suas agendas. Usam linguagem corporativa aceitável, aparentemente
direta, transparente, com virtude, mas estão à busca dos jogos corporativos. Por que estou falando tudo isso? Porque quando você vai emprestar dinheiro para alguém, quando você vai ser sócio de alguém, é importante saber disso. Vou avançar um pouco mais para vocês entenderem a complexidade. Imaginam que vocês tenham dinheiro. Não importa se tem ou não tem, mas tenham dinheiro. E o dinheiro de cada um de vocês que me assistem hoje são diferentes. Uns têm muito dinheiro, outros têm pouco dinheiro, mas eu estou falando de todo o dinheiro que vocês têm. Todo o dinheiro é a principal noção para esse exercício projetivo aqui ao vivo. Imagina que você raspa o cofrinho e tira os dólares que sobrou da Disney, passa em reais, vende o seu carro que ainda falta 3 prestações, vende o apartamento da sua mãe, ou do seu pai, ou o seu próprio. Ou seja, tudo que você tem, você transforma em reais. Não importa se é muito ou se é pouco. E aí o professor aqui convence a vocês a investirem na economia real. Por quê? Porque todo investimento que possa ser feito tem risco. Tem risco na Bolsa, tem risco fora da Bolsa, tem risco. E como vocês transformaram todo o dinheiro de vocês em algo físico, em reais, e não sobrou nada, vocês têm que manter esse dinheiro, vocês têm que controlar esse dinheiro, têm que fazer render esse dinheiro para que vocês possam se sustentar nessa nova equação, e esse dinheiro não pode sumir. Portanto, você começa a ter uma preocupação maior com relação ao dinheiro do que quando você tinha isso dividido em carro, dinheiro que sobrou da Disney, apartamento, o que seja. Dinheiro seu e da sua família. Você transformou tudo em dinheiro e agora você é o responsável por investir esse dinheiro. A grande preocupação é que qualquer investimento nesse país, vou repetir, qualquer investimento nesse país tem como garantidor solidário, tem como garantia um papel de governo. É só você pesquisar qualquer investimento. Em terceiro, você pergunta primeiro, vê o segundo instrumento que garante, vê o terceiro, você vai chegar sempre numa garantia do papel do governo. Como você não entende bem, ou não entendeu bem o que o Malan fez, depois o que o Palocci fez, o que o Manteiga fez, o que o Joaquim Levy fez, o que agora está fazendo o Paulo Guedes, além dos discursos, etc., você fica meio inseguro que o que dá garantia ao seu investimento seja um papel de governo. E volta ao professor dizendo, professor, está certo, eu acabei fazendo aquela sua proposta absurda de vender tudo e ficar líquido, mas eu estou seguro de ficar com esse dinheiro no banco, estou inseguro com os investimentos que eu fiz, depois que o senhor nos ensinou que tem um papel de governo garantindo. E eu não acredito, não neste governo, não acredito em governo nenhum dando garantia a isso. Eu gostaria, sabe, tá bom, eu não volto para ter as posses daquelas coisas, mas eu gostaria de estar na economia real. E aí eu digo para você, tá bom, vamos então comprar uma companhia. Pego aqui hoje, somos quase 3 mil assistentes nesse momento, o dinheiro desses 3 mil, por menor que seja, ou por maior que seja, vamos comprar empresas. Por favor, para efeito de raciocínio, eu sei que ninguém faria isso, vamos imaginar que o professor traga aqui um investimento de uma empresa bacana, uma empresa com plano estratégico, com executivos queridos, com um produto no mercado que mesmo sob a pandemia cresce, gente confiável, com livros auditados, com conselheiros independentes, com adoção de câmara de arbitragem, que são um dos temas, depois que eu vou detalhar um pouco mais, que fazem a percepção dos investidores que a empresa tem a governança. Vamos, então, comprar uma posição nessa empresa. Mas a empresa vale muito, e o nosso dinheiro, por mais que seja, não é possível comprar a empresa como um todo.
Então, nós vamos comprar nosso dinheiro todo. Lembra que nós transformamos em reais, ficamos líquidos em tudo. E vamos colocar neste fundo. Este fundo, que é nosso aqui, de quem está assistindo essa palestra, e vamos comprar 40% de uma empresa. Aí alguém vai gritar, não, peraí, todo mundo junto, ainda vamos ser minoritário? Ainda não vamos ter o controle da companhia? Que absurdo, professor. Não, calma. O que é absurdo? Qual é o problema de comprar, por exemplo, 40% da Natura? Quero dizer aqui que eu nunca trabalhei na Natura. Só para não haver conflito aqui de conceito acadêmico com de governança. Pegando uma empresa, caso pensado, Natura. Uma empresa brasileira, de alma feminina, os cosméticos e os perfumes, em qualquer situação, continuam crescendo, mais ou menos, mas continuam crescendo. Uma empresa com diversidade, com distribuição, que permite a mais de 1 milhão de mulheres complementar ou sustentar suas casas, lembrando que a maioria das famílias são sustentadas compartilhadamente ou sozinhas pelas mulheres. Uma empresa que tem 3 sócios, Guilherme, Pedro Passos e Seabra, que sempre posaram e as suas atitudes consistentes do bem, que é uma empresa sustentável não de forma marqueteira, mas na busca dos seus insumos, que tem conselho, que respeita o sócio minoritário, que adota elementos de governança. Qual é o problema, gente, de ser sócio de 40% da Natura, receber dividendos e a certeza pelos seus planos e pela sua atitude que essa empresa vai continuar existindo? Já comprou a Body Shop, comprou aquela empresa na Austrália, comprou recentemente a Avon, inimaginável, né? Se tornou uma das maiores empresas do planeta nessa área. Diferente de você comprar uma empresa de aviação hoje e ser minoritário de uma empresa de aviação controlada por membros familiares, intensiva de capital, no mercado que sumiu, ou seja, ser minoritário ou sócio mesmo de uma empresa de aviação seria completamente diferente de ser sócio da Natura. Mas, para isso, demonstrar a vocês que se nós fôssemos um fundo e fôssemos comprar uma posição minoritária numa empresa, vocês depois, eu sugiro, fazer um exercício sozinhos, de escrever numa folhinha de papel, não precisa explicar, é só escrever o que você gostaria de saber, ter, garantir para entrar numa empresa como minoritário. Você vai colocar lá que grau de risco, que grau de retorno, o que você vai querer saber, que grau de controle, que grau de plano você quer ter acesso para entender como a empresa funciona. Eu não estou falando para você operar a empresa. Eu quero saber o que você quer saber ou quer garantir como dono da empresa minoritário, ou seja, tem alguém que é mais que você, não em termos de importância, mas em termos de poder político de tomar decisões. Você, sem ter direito a vetos, sendo minoritário, o que você gostaria de saber, ter, conhecer, para ter coragem de investir nessa empresa? Essa lista que vai sair desse exercício, de uma página, tão somente, de cada um de vocês, eu garanto e aposto com cada um de vocês que representará 80%, 90% do Código de Boas Práticas de Governança Corporativa. Tenho certeza absoluta que as coisas que vocês vão colocar aí são exatamente as mesmas coisas que aparecem no código, que, repito, é um código que organiza essas práticas, ele não é mandatório, mas as empresas perseguem para serem bem percebidas e confiáveis aos olhos de estranhos. Sendo confiável aos olhos de estranhos, ela se torna querida, ela se torna requisitada, ela se torna apta a receber capital, até mesmo de pessoas com baixo poder de investimento, topariam colocar seu dinheiro numa empresa que apresenta alto grau de governança. E lembrando que na Bolsa, as empresas que têm governança valem mais do que as que não têm governança. Queria complicar a coisa um pouco mais, lembrando que as pessoas são diferentes umas das outras, além daquelas agendas. As empresas são feitas de pessoas e as pessoas têm signos.
E os signos determinam, ou não, para quem acredita, coisas. Aí você faz o DISC, o MBTI, você faz aqueles assessments, aquelas avaliações comportamentais, junguianas ou não, e você chega à conclusão de que as pessoas têm competências natas, aprendidas. Uns são mais agressivos, outros mais são conciliadores, outros são mais decidem em função do que o outro pensa, do que o outro sente. Outros gostam de controlar até a última vírgula, são inseguros e querem saber as coisas como elas funcionam. Ou seja, lembra que as pessoas levam, além dos seus problemas, suas crenças, suas frustrações, suas dívidas, levam para dentro da empresa o seu signo, levam para dentro o assessment, que são junguianos, as suas vontades, as suas fantasias, as suas aspirações. É muita gente diferente, ao mesmo tempo, querendo coisas diferentes, mas aparentemente fazendo a mesma coisa que é o que o acionista quer, aspas. Quer piorar essa situação ainda mais? Vamos para a empresa familiar. Aí tem gente aqui que até faz cara de nojo quando a gente faz. Ai, não, eu quero uma empresa mais profissional. Espera aí. 85% das empresas do planeta, e não é diferente no Brasil, são familiares. E as questões das relações entre familiares, elas se exacerbam. Ou seja, uma pergunta fora de hora, numa lasanha de domingo, de um irmão para o outro irmão, de como é que está o projeto tal, ou quando ele vai mandar o balanço, vira uma briga, vira uma gritaria sem tamanho. O cara, em vez de falar, de devolver o balanço data tal, ou de falar o status do projeto, pergunta na primeira coisa para o irmão se ele está chamando ele de incompetente ou se está achando que ele está roubando alguma coisa. Ou seja, a primeira resposta é completamente diferente da razão pela qual se perguntou algo. Ou seja, a prestação de contas é mais difícil na empresa familiar. A decisão, a maneira como se decide as coisas é diferente, não é mais nem menos. Porque lembro que as empresas familiares funcionam, são 85% das empresas do planeta. Qual o problema de ser sócio ou da Votorantim, que tem Moraes? Qual o problema de estar na Globo sendo Marinho? Qual é o problema de ser Gerdau estando na Gerdau? Nenhum. Ou seja, tem empresas que continuam se perpetuando. A diferença entre serem profissionais e serem domésticas, ou não profissionalizadas, não é se tem parente ou não, é aquilo que elas adotam como processo. Se ela adota processos profissionais para fazer frente ao mercado, à concorrência, à sua renovação, à sua reinvenção, ela é uma empresa profissional, mesmo que ela tenha a propriedade de famílias ou mesmo alguns cargos sobre os familiares. O que diferencia uma empresa profissional de uma não profissional é justamente se adota ou não processos. Queria, para reforçar como último ponto, e aí eu vou fechar em cima da dimensão humana da governança, que é isso que nós estamos falando, que eu nunca conheci um colaborador que não fosse uma pessoa. Mudou de nome, né? Foram empregados, foram companheiros, mas eu nunca conheci um colaborador que não fosse uma pessoa e, portanto, agisse exatamente com essas circunstâncias. Nunca conheci um fornecedor que não fosse uma pessoa. Não é uma PJ. Você compra de alguém porque está barato, fornecedores são apertados por nós quando a gente pode, nós somos apertados por eles quando eles podem, mas o que está por trás é uma relação. Cliente. Tem algum cliente, mesmo o cara estando na PJ, estando na PJ significa representando uma outra empresa, que não seja uma pessoa. Eu vou comprar porque me convém, eu vou comprar porque acredito no serviço, eu vou comprar porque eu julgo que é adequado. É uma relação entre pessoas. Executivos. Executivos não são entidades diferentes com agenda própria, com ambições, com vaidades, com interesses, com crenças. Executivo vem às vezes a gente esquece que executivo vem da palavra executar.
Executar o quê? Executar o que o acionista quer. Pode chocar, porque a vida inteira, inclusive, eu ficava chocado com esse conceito. Mas o executivo vem de executar, não de classe de avião que ele pega, não de prato feito na Paulista. Executivo vem de executar uma tarefa para cumprir metas, objetivos, resultados, buscar a perpetuação e a longevidade da companhia. Mas eles são pessoas. E aqui não estou, como está claro para vocês, eu não estou pegando os conceitos meios de ser pessoa. Estou pegando aquilo que movimenta as pessoas, consciente ou inconsciente. Nunca conheci um acionista que não fosse uma pessoa. As decisões dos acionistas, dos executivos, dos clientes, dos colaboradores, dos fornecedores, elas se subordinam, consciente ou inconscientemente, às suas agendas, ao seu DNA, e por isso as organizações dão certo ou dão errado, na medida que você tem auto e voluntariamente você decide criar estruturas de controle, estruturas de performance, estruturas de perpetuação da empresa, que a governança dá dicas. Nós estamos vivendo uma fase, como todos aqui sabemos, de absurda transformação. Quer dizer, isto já vem, governança, ela vem de 20 anos, se tanto. Eu sou do tempo que votei os princípios de governança lá fora, no ICDN, quando governança, o termo era usado apenas para designar aquele pessoal que arruma a cama no hotel, era a área de governança, né? Depois se importou esse nome para esses conceitos e se usou também indevidamente governança numa série de situações absolutamente sem nenhum sentido. Mas governança tem a ver com arrumar relações de poder, relações de grana e relações de afeto, porque é disso que é feito as confusões dos humanos. Poder, grana e afeto. Você tem que organizar essas relações, sabendo que, como as organizações são feitas de pessoas, não é uma questão de vamos criar governança para ser diferente, vamos criar governança porque todo mundo está criando, vamos criar governança porque está na moda. Criar governança para quê? Justamente para regular, para organizar relações de poder, afeto e dinheiro, para garantir longevidade, perpetuação, acesso a capital e performance acima da média, não por ambição ou por vaidade, mas por sobrevivência. Esse assunto é árduo, é um assunto complexo, que exigiria uma conversa de pelo menos alguns dias, aprofundando sobre esses temas todos. Eu gostaria eu me sinto satisfeito nesse curto espaço de tempo, ter passado alguns conceitos. Eu peço desculpas, sem demagogia, por aqueles que tinham uma expectativa de eu citar os 5 pilares da governança, quem é melhor de governança no país, os países onde a governança é mais fácil, descrição dos 50 definições da governança, aonde fazer o curso, como é que se torna conselheiro. Eu posso responder a tudo isso por escrito depois e mando uma apresentação que se alguém lendo, não precisa nem do professor anexo atendendo a isso, eu assumo esse compromisso. Mas eu penso que era muito mais importante vocês entenderem o conceito do que é risco e do que é colocar a sua vida na mão de outro. E pior do que isso, sabendo que as organizações, não por tua culpa nem da empresa, são feitas do que são feitas e te impõem um risco que você não tem ideia. Porque as pessoas são pessoas, pasmem, e agem como pessoas. Perfeito, Herbert. Agem como pessoas com os vieses cognitivos, com os impulsos, com as paixões e com os problemas, né, de percepção. Eu quero mais uma vez te agradecer. Eu venho acompanhando aqui o volume de perguntas aqui no outro monitor que eu tenho ao lado. O interesse está muito grande. Nós tivemos aqui mais de 900 pessoas conectadas, e fora as pessoas que estarão depois conectados conosco.
Eu quero te agradecer mais uma vez, nós estamos muito próximos aí do nosso final. A gente vai seguramente entrar, a Maria deve colocar para a gente aí algumas das, não sei se nós temos tempo ainda para perguntas, mas de qualquer forma fica aqui o nosso compromisso, junto ao Grupo de Excelência de Governança, responder muitas das questões que foram colocadas pela audiência. Eu acho que esse tema você trouxe de maneira muito pragmática, Herbert, essas questões e esses, né, essas questões comportamentais, a dimensão humana realmente da governança e como isso traz valor, mas também traz risco. Maria. Obrigado. Bom, eu quero agradecer ao professor Herbert. Infelizmente, Walter, a gente não tem mais tempo, a gente esgotou o nosso tempo da palestra, mas você, por favor, poderia deixar um e-mail para as pessoas, né, que encaminharam as perguntas aqui no chat, enviarem para vocês, para quem sabe depois, posteriormente, encaminhá-las para o professor Herbert. Acho que assim a gente consegue solucionar essa questão das perguntas, pode ser? Pode sim. Herbert, você quer deixar o seu e-mail direto ou você quer... Como você fica à vontade. As duas coisas eu julgo bem importante, falar agora e depois você disponibilizar através da Enquad o meu e-mail. Eu vou ler em português para não dar dúvida, tá? Perfeito. Mesa, arroba, corporate governance.com.br. Tudo pequenininho. Mesa, arroba, corporategovernance.com.br. Parece que é um e-mail institucional, mas não é. Só eu leio esse e-mail. Este é meu e-mail pessoal. Eu não tenho outro, nem Hotmail, nem nada. Este é meu único e-mail. Todo mundo na minha empresa tem um nome, corporategovernance.com.br, mas o meu único e-mail pessoal, inclusive este Mesa, por favor, escrevam, perguntem, peçam o que quiser, eu mando para vocês diretamente, não se preocupe, não passa de semana que vem, está respondido. Maravilha, então, gente. Vocês, por favor, né, podem encaminhar as perguntas para esse e-mail. O Walter quer deixar também o e-mail do grupo? Posso deixar também, na verdade eu vou deixar o meu pessoal e já deixar a notícia para os espectadores, para os alunos, para os profissionais que estão nos acessando, que o nosso grupo de excelência está comprometido a publicar, a criar algumas cartilhas com temas básicos da governança corporativa. Esperamos poder contar com a colaboração do Herbert. Essa foi uma ideia de uma amiga comum que a gente tem, que é a Sueli Berselli, e a gente vai fazer alguma coisa básica, esclarecendo muitas das dúvidas. Vou deixar o meu e-mail pessoal, que é Walter, com V, walterfaria1, numeral 1, @gmail.com. O meu é mais fácil de anotar. E a gente se coloca à disposição, e mais uma vez eu quero agradecer o tempo precioso do Herbert e os conhecimentos preciosos que você pôde compartilhar conosco nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter, muito obrigado a todos.